Django Unchained, 2012, dirigido por Quentin Tarantino, é uma obra que mistura faroeste com o estilo inconfundível do diretor, carregado de diálogos intensos, violência estilizada e críticas sociais afiadas. O filme, estrelado por Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio e Kerry Washington, aborda a escravidão nos Estados Unidos com uma abordagem ousada, por vezes desconfortável, mas impactante. A história segue Django, Jamie Foxx, um escravizado libertado por um caçador de recompensas alemão, Dr. King Schultz, Christoph Waltz. Juntos, eles embarcam em uma missão para resgatar a esposa de Django, Brumhilda, Kerry Washington, que está sob o domínio do cruel fazendeiro Calvin Candie, Leonardo DiCaprio. Pontos positivos, atuações memoráveis. Jamie Foxx entrega um Django carismático e determinado, cuja jornada de emancipação é tanto pessoal quanto coletiva. Christoph Waltz, em seu papel como Schultz, rouba cenas com diálogos perspicazes e uma performance cheia de nuances. Leonardo DiCaprio surpreende como o vilanesco Calvin Candie, transmitindo um equilíbrio perturbador entre charme e crueldade. Samuel L. Jackson interpreta Stephen, um escravizado que serve como braço direito de Candie, em uma atuação complexa e controversa. Direção de Quentin Tarantino. Tarantino combina sua habilidade para criar diálogos envolventes com uma narrativa cheia de tensão e explosões de violência estilizada. Ele transforma o gênero de faroeste em algo contemporâneo e provocador. Roteiro inteligente e crítico. Embora o filme seja uma obra de ficção, ele não foge de expor a brutalidade e a desumanização da escravidão. A história subverte os papéis tradicionais dos filmes de faroeste, dando protagonismo a Django como um herói negro em busca de justiça. Trilha sonora eclética. A trilha mistura músicas modernas com clássicos do gênero, criando uma atmosfera única e marcante. Canções como Freedom e Unchained reforçam o impacto emocional do filme. Visual e fotografia, o design de produção é impecável, retratando a brutalidade do sul dos Estados Unidos no século XIX. A cinematografia de Robert Richardson cria paisagens deslumbrantes e intensifica a ação. Pontos negativos: uso excessivo da violência. Apesar de ser uma marca registrada de Tarantino, a violência gráfica pode ser desconfortável e exagerada para alguns espectadores, especialmente quando relacionada à escravidão. Longa duração. Com quase 3 horas, o filme pode parecer arrastado em alguns momentos, principalmente no terceiro ato. Tratamento da escravidão. Embora Tarantino tenha sido elogiado por abordar o tema de forma frontal, alguns críticos apontaram que o tom estilizado do filme pode trivializar a gravidade da escravidão em certos momentos. Temas principais: liberdade e justiça. Django busca não apenas sua liberdade, mas também vingança contra aqueles que oprimem. É uma história de empoderamento e redenção. O horror da escravidão. O filme não hesita em mostrar a brutalidade da escravidão, expondo seu impacto físico e psicológico. A subversão de gêneros Tarantino transforma o faroeste, um gênero historicamente dominado por narrativas brancas, em uma plataforma para contar uma história de resistência negra. Impacto cultural: Django Livre. Foi um sucesso tanto de público quanto de crítica, arrecadando mais de 425 milhões de dólares mundialmente. Ele ganhou 2 Oscars: Melhor Roteiro Original para Tarantino e Melhor Ator Coadjuvante para Christoph Waltz. Além disso, gerou debate sobre a representação da escravidão no cinema e o papel do humor em temas sensíveis. Conclusão: Django Livre. É um filme poderoso, provocador e tecnicamente impecável, que equilibra entretenimento e crítica social. Embora sua abordagem divisiva possa não agradar a todos, é inegável que a obra reafirma a maestria de Quentin Tarantino como contador de histórias e desafiador de convenções. E vamos falar desse filmão, Django Livre, um filme de faroeste. E rapaz, que filme! Olha, eu vou admitir uma coisa, eu nunca gostei de filmes de faroeste. Eu acho que é por causa de um trauma. Meu pai alugava nas locadoras muito filme de faroeste. Eu achava chato pra caramba, não gostava, não me descia. Até porque eu gostava mais de filmes de ação, pancada, porradaria. E os caras lá resolviam na bala, né? Simples assim. Morriam rápido até. Meu pai me chamava pra assistir os filmes com ele, mas ele só gostava de filmes de faroeste.
Só assistia isso. E também não me descia, apesar de eu ter uns 9, 10 anos na época, não me descia filme de faroeste porque eu achava engraçado o cara chegando numa cidade pequena e aí tem um monte de atirador no telhado e ele lá no chão matava todos os atiradores que estavam no telhado. Sendo que, na verdade, ele estava completamente exposto e um alvo fácil para os outros atiradores. Como é que mesmo assim eles erravam? E como é que eles perdiam para um cara que estava totalmente exposto? Sabe, são coisas assim que me afastava desses filmes porque eu achava que eram filmes assim de muita pose. Em 2012 saiu o filme do Django Livre. E eu fiquei sabendo na época que ele estava fazendo muito sucesso e que pertencia ao diretor Quentin Tarantino. Cara, o Quentin Tarantino só faz filme bom. O cara não tem um filme ruim. Não tem, só filme bom. Tem um filme do Quentin Tarantino, que eu vou falar depois em outro vídeo, que passou batido por quase todo mundo, mas eu vou fazer um vídeo sobre esse filme, fica tranquilo. O último motivo que me fez querer assistir Django Livre é que eu fiquei sabendo que ele foi o filme mais baixado na internet no ano de 2013. Apesar da pirataria ter entrado com força nesse filme, o rendimento dele não foi prejudicado. O filme teve um orçamento de 100 milhões e faturou 425 milhões de dólares na escala mundial. Mas eu admito que foi a popularidade dele, de ser o filme mais baixado, que me chamou a atenção. Não, tenho que assistir. Vou assistir. O filme começa com uma cena bem clichê, parecendo aqueles filmes antigos de Velho Oeste, só que com uma imagem que me chamou a atenção. Aparece escravos acorrentados, sendo arrastados no meio do deserto, como se fossem mercadorias, e me chamou a atenção. Eu nunca tinha visto essa cena. Pelo menos nos filmes que meu pai apresentava, não existia escravos, né, nos filmes de Velho Oeste assim. E eu pensei na mesma hora, poxa, existia escravos no Velho Oeste? E a resposta é sim. A escravidão era legal e praticada nos estados do sul dos Estados Unidos e em algumas partes do oeste antes da Guerra Civil, que foi de 1861 a 1865. Então a gente tem algumas regiões do Velho Oeste e por pouco tempo. Até porque em 1865 a escravidão nos Estados Unidos foi abolida. E aí beleza, eu não tinha visto um filme com essa temática. Continuando a assistir o filme, logo no começo, nós temos um tiroteio surpreendente, me dá até dó dos cavalos que estão envolvidos no tiroteio, mas o filme mostra um potencial imenso logo no começo. Você quer ver mais o que pode acontecer. A partir deste momento, do primeiro tiroteio do filme, você fica intrigado. Você fica muito curioso. Opa, essa história promete. Vamos assistir. E o pior é que o filme é quase umas 3 horas. Olha, mas isso não é um problema. Vai por mim, o filme é bom. Ele te prende às quase 3 horas. Eu não vou contar a história do filme aqui não, eu só vou dizer que eu gostei demais. Só vou dizer isso. Eu até indiquei pro meu pai, que há muito tempo não assistia filme de faroeste. Acho que ele já assistiu todos os filmes de faroeste que podia, na minha infância. E aí eu apresentei esse filme para ele. Meu pai já estava com a idade um pouco avançada. Ele não conseguia assistir um filme por muito tempo sem dormir. Não conseguia prestar atenção. E eu achei que ele fosse dormir no Django Livre, sabe? Mas eu tinha uma confiança que ele fosse gostar do filme. E não é que ele gostou? Eu perguntei para ele se ele dormiu. Não assisti até o fim. Muito bom, elogiou o filme. Ele até descreveu algumas cenas do filme, sinal que ele realmente assistiu. Agora, umas curiosidades sobre esse filme é que ele é um filme baseado em um filme italiano chamado Django, de 1966. Podemos dizer que é um remake. Reboot não, remake. Até porque a temática é toda diferente. A única coisa que o filme carrega em relação ao filme original é o nome e o ambiente de faroeste. Tá, por que eu tô falando isso? Veja bem, no filme de 1966, faz tempo, o protagonista era um ator chamado Franco Nero, ou só conhecido como Nero, que é esse ator que está aparecendo aí na tela. Você vê um pouco aí das imagens do filme dele, do Django original. Agora, voltando para o Django Livre, tem uma cena que o Django ele está num bar,
ali cheio de homens brancos. E o Django, ele não tá simplesmente no bar, ele tá numa posição assim que negros naquela época não costumavam ficar. Ele tá desfrutando do bar ali, fumando um charuto, tomando uma bebida, sozinho em meio a brancos. E com a cara de marra do caramba, tipo assim, sabe? Todo mitidão, só desfrutando o charuto dele. Não se sentindo nem um pouco intimidado por ser o único negro ali. Só que olha que interessante. Um senhor se aproxima do bar, bem ao lado do Django, e esse senhor dá uma encarada, olha o Django assim, de baixo para cima, e simplesmente pergunta qual é o nome dele. Aí o Django responde, é Django. E aí o senhor pergunta, como é que se pronuncia? E aí o Django pronuncia o nome dele, D-J-A-N-D-O. E ele ainda fala, o D é mudo. E o senhor, ele só responde, eu sei. E vai embora. Simples assim a cena. Eu olhei aquela cena e não entendi bulhufas do que aconteceu, quem é aquele senhor, por que raios ele perguntou o nome do Django, e para que servia, para que raios serviu aquela cena no filme. Para que raios? É uma cena que você estranha naturalmente, mas ela é rápida. Bom, o que acontece nessa cena? Essa cena, esse senhor que se aproxima do Django, é o próprio Nero, que interpretou o Django em 1966. Só entendeu essa cena quem pegou a referência. Mas eu vou te falar também, o Nero, ele tá bem, cara, envelheceu bem. Uma outra curiosidade também que eu não posso deixar de falar desse filme é que eu nunca botei fé no Leonardo DiCaprio como ator. Eu sempre achei o Leonardo DiCaprio um rostinho bonito, favorecido. E eu tava curtindo demais o filme, sabe? Até o momento em que aparece o Leonardo DiCaprio como vilão. Eu olhei assim, poxa vida, Leonardo DiCaprio como vilão? Com esse rostinho de anjinho? Rapaz, mas me broxou quando eu vi que o Leonardo DiCaprio seria o vilão. Não, é sério. Eu nunca botei fé no Leonardo DiCaprio como ator. Como é que ele ia me fazer ter medo dele, sabe? Não me descia. Eu não conseguia imaginar eu ter medo ou considerar o Leonardo DiCaprio um vilão ali. Até porque eu sempre vi ele em papéis de mocinho. Mas olha, foi nesse filme que eu reconheci o Leonardo DiCaprio como ator. Caramba, o cara é bom. O cara não é só um rostinho bonito. Isso porque tem uma cena que ficou famosa, que é quando ele explode de raiva e corta a própria mão em uma mesa de jantar, né? Explode de raiva lá com os convidados, e ele esculhamba com esses convidados, ele perde a linha mesmo, e ainda pega a mão dele que estava sangrando e esfrega na cara de uma escrava dele lá. O bizarro dessa cena é que ela foi verdadeira, praticamente verdadeira. Ele realmente estava sangrando. O corte que ele fez na mão, na mesa, foi acidental. Mas mesmo assim, ele continuou atuando e, minha nossa, como ele atuou bem. Me convenceu como vilão. Assim, Leonardo DiCaprio ganhou todo o meu respeito depois desse filme. Uma outra curiosidade também é que o papel do Django era para ter sido interpretado por Will Smith. Mas ele recusou, sentindo que o papel não era para ele. Caramba, o Will Smith só recusa papel importante. Já recusou ser o Neo de Matrix. Mas nesse caso, como o Django, ele é um personagem bem durão, bem violento, quando precisa ser, eu acho que realmente talvez não combinaria com o Will Smith. E aí ficou o encargo do Jamie Foxx, que entregou um bom papel. E também quase a gente não teve Christopher Watts no filme. Olha que o papel do doutor lá, dentista, que foi interpretado pelo Christopher Watts, foi escrito exclusivamente para ele. É que durante o treinamento para andar a cavalo, o ator ele se acidentou, mas felizmente ele conseguiu se recuperar a tempo para as gravações e entregou um excelente papel. O personagem dele é muito bom. É um senhorzinho dentista pistoleiro que você não bota muita fé, mas quando o cara está em ação, ele é um monstro. E muita gente ficou decepcionada no filme da forma que ele morreu. Realmente, você esperava uma morte mais digna.
mas ele morre simplesmente porque se recusa a apertar a mão lá do vilão do Leonardo DiCaprio. Aí as pessoas alegaram que foi um jeito bobo de morrer. Olha, eu também senti mal pela morte dele. Achei que ele merecia mais. E outra coisa é que ele parecia um homem tão centrado, tão sensato, sabe, racional, mas ele acaba provocando a situação ali, morrendo só porque não quis cumprimentar a mão do vilão. Sabe, não parecia ser a personalidade dele. Não parecia, e por causa disso também, ele desencadeia um tiroteio. Depois que ele é baleado e morto, Django fica sozinho enfrentando os pistoleiros. Pensando dessa forma, realmente não parecia uma atitude que esse personagem tomaria. Mas se você analisar de uma forma mais fria, ele fez isso simplesmente porque se sentiu desafiado. O seu orgulho foi desafiado. E aí ele simplesmente perdeu a compostura. Um tanto repentino, mas isso pode até justificar de uma certa forma quem não se conformou com esse resultado. E também o ator Christopher Watts, ele ganhou um Oscar como melhor ator coadjuvante. É o segundo Oscar de melhor ator coadjuvante que ele ganha. O anterior foi Bastardos Inglórios, de 2009. Falando nisso, eu não assisti esse filme, tenho que assistir para poder trazer aqui para você. Pois é, esse filme Bastardos Inglórios foi tão elogiado e eu ainda não assisti. Mas eu vou assistir depois e eu vou dizer o que eu achei. Falando em ganhar o Oscar, esse filme rendeu ao Quentin Tarantino o prêmio de melhor roteiro original no Oscar de 2013. E assim fica consolidado a reputação de Quentin Tarantino como um dos grandes escritores do cinema. E nós temos algumas lições desse filme que eu também acho interessante citar. Primeiro é que a luta pela liberdade é inegociável. Nosso protagonista não aceita permanecer em um estado de submissão. E para deixar ele livre e a sua querida amada, Brunhilda, ele enfrenta todos os obstáculos. Nós também temos a lição do valor da coragem e da resiliência. Para quem assistiu o filme, sabe como ele se esforçou. Outro ponto é a importância da aliança e da confiança. A relação entre Django e Dr. King ensina que boas parcerias podem ser essenciais para superar desafios. E também você vê que o Dr. King, ele sente potencial no Django e a gente percebe como a mentoria e a aliança com alguém pode transformar e fazer diferença na vida de uma pessoa. Uma outra lição é a crueldade do racismo e da escravidão, pois o filme aborda bem isso aí. Tem gente que se sentiu ofendida ou criticou o filme pelo racismo, né, que acontece, mas o filme ele foi realista. E mais do que isso, o filme ele trouxe uma reflexão sobre o racismo. Faz a gente refletir como a gente tratava as pessoas no passado. A própria história mostra como a gente foi cruel com os negros. Outra lição é que a busca por justiça é um ato transformador. O Django ele não busca só vingança, ele quer justiça por todas as atrocidades que ele sofreu e também a amada dele sofreu. Nós temos também a lição do poder do amor como uma motivação, pois o Django ele é movido a todo custo para salvar a amada dele. A outra lição é que as aparências enganam. A gente vê muito isso pela parte do doutor. Quem vê aquele senhorzinho não dá nada para ele, mas ele não só consegue vencer na força bruta as situações, como também na inteligência. E Django também acaba adotando um pouco desses ensinamentos, pois ele também usa a inteligência em certas situações. E por fim, resistência gera mudança. Ao desafiar Kevin Candie, que é o vilão, interpretado por Leonardo DiCaprio, você vê que é um vilão e não é só o vilão que está sozinho, né? É todo um sistema. Mas o Django, ele demonstra que resistir a um sistema opressor, mesmo que pareça impossível, pode abrir caminho para mudanças e liberdade. Bom, é isso. Essas foram as minhas opiniões e observações sobre esse filme. Eu gostei demais. Melhor filme de faroeste que eu já assisti em toda a minha vida. Com certeza. Se gostou, deixa seu like e também não deixe de comentar aqui embaixo. Saúde e paz sempre. Até o próximo vídeo.